Olá, bom dia e que Deus abençoe a todos os senhores no nome santo e sagrado do Altíssimo, Baruch Hashem. Shalom a todos vocês, graça e paz a todos que me ouvem na Europa, a todos aqueles que me ouvem de qualquer outro continente. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu venho aqui para falar acerca de algo que Deus tem para você, uma promessa. E essa promessa, ela é eterna, perpétua, e Ele quer derramar a glória dele na sua vida, como diz a canção que você ouve aí no fundo. Deus quer derramar a sua glória, Deus quer derramar a sua Shekinah. Ele quer inundar teu ser, Ele quer mudar a tua sorte de vida. Mas para que Deus possa fazer isso, é necessário que o Senhor, a Senhora, você que está no hospital e que talvez me está ouvindo, você que pode estar encarcerado em uma cadeia e está me ouvindo, você que está passando por dificuldades econômicas, na saúde, familiar, você que já buscou uma solução, talvez em vários lugares, e não a encontrou. E eu sei que há um Deus poderoso, porque eu conheço Ele, porque todos esses caminhos eu já andei, e sigo andando esse caminho, pois Jesus disse: aqueles que querem vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E às vezes ao longo do caminho, a cruz pesa, a vontade de desistir é grande, e nós temos que vencer a nossa própria vontade. E uma vez que nós vençamos a nossa própria vontade, nós conseguimos alcançar a grandeza e a misericórdia de Deus. Assim como tal Ele fez com Jó, Ele quer fazer na sua vida. A honra da segunda casa é maior que a da primeira. Por isso que Ele quer derramar a sua glória. Por isso Ele quer derramar a sua Shekinah sobre a sua vida. Quem está entendendo o que eu quero dizer? E eu tenho aqui uma palavra hoje para você, uma palavra especial. Espero que fique no teu coração. Mas antes de dar essa palavra para você, eu quero falar de outra coisa muito importante. Amém, pessoal? Eu gostaria que você estivesse bastante atento ao que eu vou falar, em nome do Senhor Jesus. Preste atenção, vou desligar aqui o fundo, a canção, para que você ponha atenção naquilo que eu vou dizer. Nós sabemos que nos Estados Unidos da América, em alguns condados, tem a sua lei e a sua própria legislação. E dependendo do condado, tem certos tipos de penas que nem o presidente da República e nenhuma autoridade judicial pode retirar. Uma vez que a pessoa é sentenciada, ela está condenada. Muitos de vocês já ouviram falar da pena de morte, não é verdade? Quem já ouviu falar da pena de morte nos Estados Unidos? Mas não é em todos os Estados Unidos. Alguns estados, como Texas e outros mais, que eu podia aqui nomear para vocês. Um certo homem cometeu um crime e ele foi preso, ele foi para a cadeia. Resulta ser que a sua mãe, uma grande mulher de Deus, orava e pedia a Deus para que o livrasse o quê? Da morte. A única pessoa que tem a autoridade no condado
de perdoar a pessoa da pena de morte é o governador. Só o governador pode dar uma carta de isenção da pena de morte. E sucedeu que no dia em que ele teria que ser julgado e ali teria que ser morto com injeção letal, a maioria das vezes, nos dias atuais, eles usam injeção letal. As pessoas não sentem nada. É rápido. O governador da cidade fez a carta de perdão a causa daquela mãe. Só que ele resolveu fazer algo para ver se aquele jovem realmente queria viver. Então o governador se vestiu de padre, pôs o clero, pôs tudo. E pegou uma Bíblia e dentro da Bíblia ele colocou a carta de perdão. E disse, eu vou até lá e vou oferecer a ele a Bíblia. Recebendo ele a Bíblia, quando ele abrir, ele vai encontrar a carta o quê? De perdão. Mas o que sucedeu foi outra coisa. Então o padre foi até ele e chegou até ele e disse, olá, eu vim aqui para te entregar isso, a Bíblia. E ele disse, sai daqui, eu não quero saber de você. Certamente ele estava chateado, porque sabia que chegava a hora dele morrer. Então para ele não adiantava que um padre fosse lá dar a Bíblia para ele. Mas ele não sabia que aquele padre estava disfarçado. Ele não era o padre, era o governador, que tinha posto a carta que dava a ele a vida. E o padre voltou a insistir, por favor, receba essa Bíblia e abra-la. E ele, com ignorância, disse, eu não quero saber, sai daqui, me deixa em paz. Já que estou condenado a morrer, já não quero ouvir ninguém. E aí ele foi lá uma terceira vez, insistiu e ele voltou a fazer o mesmo. Então, o padre, acompanhado dos seus escoltas, eles pensavam, o homem que estava ali preso, que estava a ponto de ir à cadeira elétrica ou à injeção letal, à morte, viu ele saindo. E aqueles que acompanhavam o governador, que estava disfarçado de padre, na verdade eram os escoltas, e ele pensava que eram os carcereiros acompanhando. E quando o governador saiu lá fora, o que estava em frente da cela dele disse para ele assim, você é mesmo burro. E ele falou, por que eu sou burro? Porque esse homem que estava aqui não era padre, ele estava disfarçado de padre, e era o governador. E dentro daquela Bíblia estava a carta de perdão para que você não fosse morto. E você não recebeu a Bíblia. O que custava receber a Bíblia? E ele não sabia. Ele não recebeu a Bíblia. Então, quando chega o momento em que a pessoa é levada para ser executada, se essa aqui é a palavra correta, ela tem direito de fazer um pedido, ou tem o direito de dar uma palavra antes. E ele ali naquele momento, sabe o que ele falou? Ele disse assim, eu quero dizer para todos vocês que estão aqui para assistir
a minha execução. Eu vou morrer hoje, mas eu não vou morrer porque cometi um crime. Eu vou morrer porque eu não aceitei o perdão. Vocês entendem o que eu quero falar? Ele disse, eu não vou morrer porque cometi um crime. Eu vou morrer porque não aceitei o perdão. O que significa isso? Ninguém vai ao inferno. Nenhum de nós vai ao inferno por pecar. Se alguém vai ao inferno, é por não aceitar o perdão de Deus. Porque Deus não muda. Ele disse, céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. O filho dele foi um sacrifício que você não tem ideia. Jesus não morreu em vão. Aquele sangue é muito poderoso e foi derramado. E aquele sangue clama por cada vida, por cada alma. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor Jesus é o nosso advogado. Ninguém pode ir a Deus senão por meio de Jesus. Outrora eu já ensinei a vocês que todas as vezes que vocês forem rezar ou orar, vocês devem dizer, meu Deus, em o nome de Jesus eu te peço. Por que em o nome de Jesus eu te peço? Porque Jesus é o mediador entre o homem e Deus. Então, nesse momento, você tem acesso à presença do Pai. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra que está aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Eu gostaria que você colocasse bastante atenção, porque nada disso aqui vai mudar, é perpétuo. Jesus não veio tirar a lei, mas ele veio fazer com que a lei se cumpra. Jesus trouxe a graça, mas Deus deixaria de ser Deus se não houvesse o quê? Justiça, porque também ele é justo. Ele foi justo quando enviou o governador disfarçado, mas aquele homem não aceitou. E ele não morreu pelo crime, ele morreu por não aceitar o perdão. É muito forte isso, não é verdade, pessoal? Aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 1, diz assim, o fim da lei e a obediência. O fim da lei e a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mando o Senhor. Senhor está em palavra maiúscula. Toda vez que a palavra Senhor estiver toda escrita em maiúsculo na Bíblia, se refere a Deus. O Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para se vos ensinar, para que o fizesseis na terra, para que o fizesseis aonde? Na terra, aqui. Eu estou dando para você o segredo para que você seja feliz. Aqui passais a possuir, para que o temais ao Senhor, mais uma vez, temais a Deus, o Senhor teu Deus, e guardai todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ou seja, aqueles que guardam os estatutos e ouvem a palavra de Deus, ele tem largos anos de vida. Ouve, pois, ó Israel, e atenta a que os guardem, para que bem suceda e muito te multipliques.
Ouve bem, ó Israel, e atenta aos que guardes, para que o bem suceda e muito te multipliques. Aí está o segredo, para você que quer que se multiplique, para você que quer ser abençoado, medita nessa palavra. Como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais, na terra que mana leite e mel, ouve o Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando ele diz que é o único Senhor, ele está dizendo, não há outro além de mim. Não há A, B, C, nem D. Eu sou quem sou, disse ele. Quando Deus disse para Moisés, eu sou quem sou, quando Moisés perguntou o nome dele, eu sou quem sou, ele disse, eu sou. Ele disse, eu sou. Ele é tudo. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio, meio e fim. Ele é o Deus todo-poderoso. O Deus de Israel. O Deus que todas as coisas pode fazer. É o Deus maravilhoso. E ele disse assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você tem amado a Deus de todo o teu coração? Tem amado a Deus de todo o teu coração? Pergunto para você, tens amado a Deus de todo o teu coração? E de toda a tua alma? E de todo o teu poder? E estas palavras que hoje te ordeno, estará no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dele falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Aqui eu paro. Você viu quantas promessas? Aqui, Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 em diante. Então Deus ali, ele faz muita promessa. Que você guarde a palavra, os estatutos, que você o ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Para que ele te multipliqueis em grande. Deus quer que tu sejas feliz. Deus quer tirar você do lamaçal. Deus quer tirar você do fundo do poço. Talvez você já haja chegado ao fundo do poço e talvez tenha cavado até 20 metros mais abaixo. Você já pensou em tirar a sua própria vida? Você talvez está endividado e vive preocupado, tão preocupado, que está entrando em estado de depressão. É o próprio inimigo, o próprio diabo, o próprio Satanás. Porque ele quer ceifar a tua alma, ceifar a tua vida. Mas quando você começar a orar a Deus, clamar a Deus, Ele é Deus, não é Deus de mentira. Está escrito que Ele é Deus, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem. Olha como é que é forte isso. Deus é Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Mas ele só pede a você que o ame de todo o coração. E só a ele e a ninguém mais. E ele te multiplicarás. E ele prolongarás os dias das tuas vidas. Você sairá do hospital. A enfermidade terminal que a medicina e os médicos não conseguiram vencer, Deus o quitará em um abrir e fechar de olhos.
a causa, há algo impossível para o Deus dos exércitos, para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Baruch Hashem, Deus Todo-Poderoso, Ele quer mudar a tua vida. Você não será condenado ao inferno por pecar, mas será condenado por não aceitar o perdão. A sua vida é simplesmente o fruto daquilo que você tem plantado. Se você começar a obedecer estes mandamentos que ordena o Senhor teu Deus, não o ordeno eu, você será abençoado. Ontem eu ainda conversava com uma senhora que me chamou de Barcelona. Me chamou de Barcelona. Dona Hortência, um beijo para a senhora, para o seu esposo, para sua filha, que ficou viúva há pouco tempo. Que Deus a abençoe muitíssimo, porque ela me conhece e me conhece muito bem, conhece meu caráter, porque eu já fui o pastor dela. Ela me chamou de Barcelona ontem e disse: pastor, sei que tu vais a Israel e eu queria colaborar para que o senhor fosse. É pouco, mas eu sei que vai dar para o senhor comprar um pouco de frutas, um pão, porque eu sei que o senhor não vai lá a brincar. Eu disse: não, senhora, se for fazer falta para si, não quero. Aliás, eu vou lá com um só propósito, de receber aquilo que Deus tem para mim, tem guardado para mim. Mas o diabo tem se levantado de todas as formas para tentar me quitar essa bênção. Eu tenho ajuntado do meu dinheiro para ir. A Bíblia diz que maldito é o enganador. Alguém me enganou, pediu para fazer um serviço e disse: quanto é que é o serviço? Ele não disse quanto que era o serviço. E eu disse: quanto que é o serviço? E ele não me disse quanto que era o serviço. E eu insisti: quanto que é o serviço? Porque eu precisava saber quanto que era o serviço para saber se eu mandava fazer ou não. Quero saber fazer o quê? Cortar 8 centímetros da porta com uma plainadeira, tirar 8 centímetros da porta porque entrou um piso novo. E o sujeito foi recomendado pelo Senhor que pôs o piso. E eu confiei que ele disse que não era careiro, que ele levava entre 12 a 15 euros, ok. E esse senhor veio aqui, pôs a porta ali da entrada, porque a porta da entrada não podia tirar e sair e levar. Eram 7 portas. Em menos de 1 minuto ele passou a planadeira, foi lá e botou a porta no lugar. As outras portas eu pedi a ele que fizesse a mesma coisa. Ele falou: tenho muito trabalho. Eu falei: não tem problema, eu te ajudo a tirar. Eu tirei todas as portas, e havia porta que ele, como carpinteiro, não conseguiu tirar, e eu fui lá e tirei a porta. É mais, eu fui lá e carreguei as portas todinha correndo, mas que eles dois juntos, rapidinho, diante do Espírito Santo. E pelo amor que eu tenho à minha filha, digo-lhe a verdade. E quando é ontem, recebo no meu e-mail uma fatura, me espeta uma fatura absurda. Não quero falar o valor, para que ninguém pense que eu estou aqui a chorar ou a mendigar. Mas é um desalmado, por tirar 4 centímetros que eu vi ele fazendo em menos de 1 minuto. Como é que ele vai me tirar
15 dias de trabalho. Porque eu, para ficar de pé como segurança, são 12 horas. E por 12 horas em pé, são 31 euros. E ele me cobra 316 euros. Tem a fatura. Mas Deus é Deus de justiça. Eu não temo. Mas nada vai me impedir. Ainda que eu tenha que pagar. Porque sou um homem honrado. Mas mais desonrado é ele, porque mais vale o bom nome que as muitas riquezas. Porque eu insisti, não uma, não duas, mas sim 3 vezes que me dissesse o valor do trabalho. E ele não disse. Depois te mandou uma mensagem. E como o senhor que indicou disse que levava 10 euros, 15 euros, eu deixei. E no final o sujeito vai lá e espeta uma fatura dessa. Um aldrabão, que Deus tenha misericórdia da vida dele, que Deus tenha misericórdia e o abençoe, porque quem ama o dinheiro nunca se fartará dele, porque tudo isso que eu vou pagar era o que eu tinha guardado para minha passagem. Mas Deus há de abrir outras portas e eu vou conseguir. Com o suor do meu rosto. Porque eu creio e acredito aqui nessas promessas. E se você crê, não pensa que só você que passa por situações desse aspecto, não. Porque ninguém pode fazer um trabalho sem antes dizer o valor, o orçamento. E eu pedi e insisti. Não se preocupe. Depois eu mandei uma mensagenzinha. E o senhor que me indicou ontem, eu falei com ele ficou barbarizado. Sabe por que ele ficou barbarizado? Porque ele fez 46 metros de piso e cobrou menos que ele para tirar 4 centímetros de uma porta com uma prenadeira elétrica. Levou mais que ele. Um serviço muito mais difícil, que era colocar o piso, colocar rodapé, tudo. Levou 2 dias e noite. Enquanto o outro fez uma porta aqui, que era a principal, e levou outras 6 para desbastar. Desbastar é tirar 4 centímetros. Para que não encostasse no piso. Porque ao subir o piso, e não foi justo, não foi honesto. Mas eu creio no meu Deus. E é por essa razão que muitas das vezes nós lutamos contra Satanás. Sabe por quê? Olha aqui, o diabo não quer, ele não quer que eu vá. Ontem ficou mais que nunca provado que Deus quer que eu vá e ponha a planta dos meus pés naquela terra. Porque santa és. E o diabo não quer que eu vá. Ele não quer. Ele quer impedir a minha bênção. Eu sei que a cruz é pesada, mas eu a tomarei e a seguirei levando. E guardarei os mandamentos e estatutos. Ainda que eu não vá no mês de maio, mas eu vou. E o diabo não vai me vencer. E eu não me darei por vencido. E nem você que está do outro lado desse por vencido diante das circunstâncias e dos problemas que esteja passando. Porque Deus é grande. E não há nada que Ele não possa fazer. Ele é o Deus do impossível. Quando o homem não pode, aí entra a ação de Deus. Tudo é possível ao que crer.
mas não é em palavras, mas em atitudes. Baruch Hashem, Shalom, a paz de Deus, a bênção de Deus, porque Shalom não significa só a paz, felicidade, não, Shalom significa a paz de Deus, a bênção de Deus, a abundância de Deus, a felicidade. Shalom Shabbat, feliz sábado. Não, Shalom significa muita coisa. O Shalom é tão importante que houve até uma guerra para que se estabelecer o Shalom e não tirasse o Shalom. E essa paz não será tirada, essa bênção não será tirada da minha vida. Baruch Hashem significa louvado seja Deus. Nós vamos chegar lá. Gostaria de pedir mais uma vez você. Eu tenho pedido às pessoas com afinco. Inscreva-se nesse canal para ajudar a que a mensagem, a palavra de Deus seja divulgada àqueles que sofrem. Porque aqui não é por interesse econômico. Eu não estou aqui com fins financeiros. Eu estou aqui para levar o evangelho àqueles que sofrem e que não sabem que há um Deus poderoso. Aqueles que dizem que são ateus, mas na verdade dentro deles há um vazio porque eles querem achar algo. Esse algo se chama Jesus e não é achado. E através desse meio de comunicação, eu, você, podemos fazer isso chegar até mais pessoas. Não depende só de mim, depende de você. A união faz a força. A união faz a força, igreja. Tu, eu somos a igreja, a união faz a força. Porque para o YouTube poder divulgar estes vídeos, tem que ter um certo número de inscritos. Então você que já se inscreveu, peça a seu amigo, peça a seu colega, peça a seu primo, a sua prima, que se inscreva também. Se é que ama o próximo, se é que deseja o bem para a sua vida, porque quem faz o bem, recebe o bem. Aquilo que plantas aqui, receberás aqui. Porque quem planta uma boa semente, colhe um bom fruto. E Deus fez essa promessa. E repito, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Inscreva-se nesse canal. Ative o sino de notificação. Compartilhe. Deixe aí a sua opinião. E nos ajude a chegar aos 4 cantos da terra. Porque ainda há muita gente, principalmente na Europa e na Ásia, há muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus. E há quem pense que sim, você que está no Brasil pode ser que já tenha ouvido falar de Jesus. Mas na Europa e na Ásia há multidões que ainda não ouviu falar dele. Creia em mim. A Bíblia diz: creia em Deus e em seus profetas e prosperarás. Creia em Deus e em seus profetas e prosperarás. Não os mito. Eu já viajei e sei o que eu estou falando para você. Foram 97 países. Espero que Deus abençoe a vida de vocês. E assim como oro pela vida de cada um de vocês, agradeço a cada um de vocês que se inscreveu nesse canal. Vocês que se inscreveram por meio do pedido da minha irmã Luciene, agradeço. Que Deus abençoe a sua vida. Baruch Hashem para vocês. Shalom. Que Deus derrame chuva de bênçãos e graça e te multiplique. E a todos aqueles que o fizerem a mesma coisa. E não se esqueçam, assim como eu oro por você, lembre-se de mim também em vossas orações. Um beijo no seu coração.
e que Deus vos abençoe e que tenham todos um lindo início de semana. Tchau!